Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Neste estudo veremos um pouco sobre a Federação Espírita do Brasil e a missão do Espiritismo. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca a lembrança. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus no furor de ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinais dos pardais. Ouço Deus no lamento de pobres mortais. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos iniciando o nosso estudo de número 40 da série Espiritismo, um olhar. Muito feliz. Chegamos ao final deste estudo. O nosso trabalho de hoje vai ser o de encerramento dessa série. Pedimos a Jesus que nos oriente para um novo estudo, se ele assim achar que deva ser. Começamos hoje o nosso estudo ouvindo Vansan, esse cantor lá de São Paulo, com a música Ouço Deus. Sois particularmente encantado com essa música, porque ela é tão suave, ela é tão sublime, tão real, né? Que Deus está em tudo. Está aqui comigo, está aí com você. Então, meu irmão, minha irmã, sob as bênçãos de Deus, da espiritualidade amiga, estamos iniciando o nosso estudo de número 40. Eu convido você a refletir sobre ele, aquilo que a gente pode participar de maneira equilibrada, sadia e feliz do movimento espírita, não só do movimento espírita externo, mas também do movimento espírita em nós. O que nós estamos fazendo, né, para que o espiritismo se consolide em nós? Vocês viram aí em todas esses estudos que fizemos,
a importância do Espiritismo, como ele chegou, como ele está se estabelecendo. Então, é isso que o mundo precisa, de pessoas sensatas, coerentes, pessoas que estão buscando realmente uma posição melhor na vida, buscando um contato melhor com a sua espiritualidade. Porque, queiramos ou não, nós chegaremos, né, à perfeição. E a espiritualidade em nós é o caminho sensato, correto de seguir. Então, foi a nossa intenção falar isso para vocês nesses estudos. Com certeza que tem muita coisa ainda a dizer, a acrescentar, ou talvez até retirar, mas foi aquilo que nós conseguimos, dentro das experiências que temos no trabalho da fixação do Espiritismo em mim. E com esse trabalho permanente de décadas, nós entendemos alguma coisa, sabe? Já conseguimos consolidar alguma coisa. E é isso que precisamos todos realizar, a consolidação da mensagem espírita em nossos corações. Não é? Eu agradeço muito a você, agradeço ao Vansan por essa música, por essa coisa tão interessante, né? E vamos começar o nosso estudo de hoje, né? Espiritismo, um olhar. Estudo 40. Movimento Espírita no Brasil, a Federação Espírita Brasileira, a missão do Espiritismo. A história diz de uma instituição em constante mudanças e conflitos de ideias. Como casa máter do Espiritismo, que se autodenomina, necessita atender somente os propósitos do Espiritismo. Cremos que isso acontecerá. E qual é a missão do Espiritismo? Então, nós vamos ver neste estudo a criação da FEB, né? Da Federação Espírita Brasileira, que as dificuldades que os nossos irmãos lá do início tiveram, algumas posturas que a FEB também teve e que não deveriam ter tido, mas agora nós estamos aí no século XXI, né? Quem sabe as coisas se consolidem de uma forma diferente. É o que nós vamos estudar hoje, e depois a missão do Espiritismo. Nós vamos tomar de um texto de Emmanuel, que é extraordinário para analisarmos. Né? Então, vamos começar a este estudo dizendo, na Federação Espírita Brasileira, todas as grandes religiões do mundo tiveram sua sede histórica, mítica, respeitada pelos seus fiéis. Assim, os hebreus tinham o Sinédrio, os católicos o Vaticano e os muçulmanos a Meca. De alguma forma, conduziram o corpo sacerdotal, as liturgias, homilias, ritos e celebrações. No passado, as tribos primitivas sempre necessitaram de um marco do sagrado que ficasse no centro de suas atenções. Chegamos aos homens envolvidos pelo sagrado. O cosmo era para nós a estrutura desse sagrado e confabulamos com as estrelas, os planetas, inclusive os denominamos com os nomes de deuses que animavam nossas buscas de crescimentos através da mitologia. Então vejam vocês que desde que nós chegamos ao homem, nós viemos lá do inconsciente, da fase, né, de animais, dessa razão não desenvolvida, né? E chegamos então aos homens. Então, desde que nós chegamos ao homem, nós buscamos esse contato com o sagrado. Pelas tribos primitivas, a gente vê os tabus, os totens, as danças, as referências, né, que faziam. E é bem interessante, se alguém se interessa por esse estudo, e vai se encantar por ele. Né? Como é que as pessoas buscavam o deus Urano, que era o deus que caminhava pelos céus, e os planetas, aquela coisa toda, aquelas estrelas que andavam para lá e para cá, as estrelas errantes,
e aquilo tudo formatou a proposta do sagrado, onde tudo estava centrado no sagrado. Ou seja, sempre teve, o homem sempre buscou um centro para suas confabulações com o sagrado. Isso foi sempre assim, né? Mesmo nessa fase, né, profana que nós vivemos aí, mesmo assim, você vê os templos, você vê os fiéis, você vê as pessoas buscando os ritos desses templos, dessas religiões, dessas seitas, e assim nós tivemos, né, essas três grandes religiões judaico-cristã, né, que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que tem por origem o mesmo pai, que é Abraão. Então, também eles têm os seus pontos de referências, como Sinédrio, Vaticano, Meca, enfim. Continuando, né? Então, sobre mitologia agora um pouquinho. No princípio dos tempos, o deus Urano, que vivia no céu, casa-se com Gaia, que é a terra, e tiveram muitos filhos, que são os titãs. Aí está, então, o deus Urano e a Gaia. Ou seja, o céu casa-se com a terra, constrói-se um planeta, né? Tirado do Sol, essa bola incandescente vira o planeta Terra. Então, na mitologia, eles explicavam isso para aquelas pessoas que não entendiam a ciência que nós já buscamos hoje. Eles diziam o seguinte: tem um deus chamado Urano, né? Então ele casa, né, com a Terra e geraram muitos filhos, que são os titãs. Isso é da mitologia grega. Vamos notar isso em todas as civilizações, porque a antropologia nos indica que somos buscadores de Deus, como disse Hermínio Miranda. E toda e qualquer representação que nos oriente nesse sentido, aí estaremos em busca de autofixação, né? Então, nós precisamos disso. Eu estava assistindo recentemente a uma palestra, onde a pessoa falou que nós temos que ter autoconhecimento, o conhecimento das coisas e o trabalho no bem. Então, só assim que nós vamos nos tornar nesses buscadores de Deus. Esses três itens que foram citados, né? Autoconhecimento, o conhecimento em si e o trabalho no bem, a doutrina espírita está aí nos chamando o tempo todo, certo? Então, ou seja, nós vamos deixar aqueles projetos iniciais que foram dados, né, para as pessoas entenderem um pouco desse movimento de céu e terra, ou seja, plano espiritual, plano físico, formação do mundo e toda essa coisa que a mitologia traduz numa palavra simples. Era Urano, Urano casou com Gaia e nasceram os titãs, ou seja, as forças da Terra. E, enfim, é isso que nós estamos buscando, é esse entendimento para prosseguirmos com o conhecimento de causa. Isso que é importante, conhecimento de causa. Então, não é mais só sobreviver. A grande massa sobrevive. São aquelas pessoas que gostam de fazer churrasquinho na laje, né? Fazer churrasco na laje, que gostam de ir para a praia se queimar, que gostam de cantar, de dançar, de beber, se divertir. Então, essa massa só sobrevive. Elas não têm esses conhecimentos, elas não buscam esses conhecimentos. E se você fala para eles, eles choram assim, como que indiferentes, porque eles não sabem o que é isso. Não tem a menor ideia do que seja isso. Essa grande parcela da humanidade, como diz André Luiz, está vivendo isso aí. É preciso que essas pessoas busquem, de alguma maneira, esse Deus. E busca como? Entendendo a sua filiação a ele. Os espíritas podem realizar esse intento de uma maneira muito bonita e muito profícua. Agora, basta que queiram também. Que nós possamos querer fazer isso, né, meus amigos, minhas amigas? A ideia do centro, de ter um centro, é natural na centelha divina. Evoluímos em espiral e estamos no centro dessa espiral. Assim, buscar um centro externo que compense vibracionalmente o nosso centro interno é necessário, natural e decisivo para cada um. Então, essa busca do centro. Por exemplo,
Você ia construir uma cidade, você ia lá no centro da cidade construir o templo, né? O centro sagrado. Então, nós estamos sempre em busca deste centro sagrado. Porque nós, espíritos, estamos no centro da espiral da nossa evolução. Então, tem a correspondência, por isso a busca deste centro, né? Quase todas as pessoas estão perdidas, longe deste centro, que acabamos de dizer. Assim, suas mentes flutuam, levadas pelos ventos das inconsequências, da ignorância e dos interesses pessoais. E dessa forma, criam-se variados tipos de mentes, como a mente psicopata, a mente homicida, a mente perdida nos sexos, no poder, etc. Porque estão perdidos, estão fora desse centro de referência. Então, ficam capturando, né, com muita facilidade, propostas que não são interessantes para ele. Então, por isso que nós vamos encontrar os psicopatas, os homicidas, os sexólatras, aqueles que estão ligados, né, terrivelmente ao poder, que é algo muito complexo para a mente humana, ao dinheiro também, né, a essas expressões puramente ligadas a este mundo físico, que ainda não se cristianizou, que ainda não conhece de fato Jesus. Então ficam aí vivendo, se você não se liga ao grande mestre da humanidade, qualquer pessoa é seu mestre, qualquer situação é seu mestre, porque você não tem a referência do grande mestre. Quando no passado nós tínhamos a mitologia como um ponto de excelência, e aquilo era conhecido de todos, né? Então, por quê? Porque os deuses eram um ponto de referência. Então, os atenienses tinham Atena, né? O pessoal lá da Anatólia tinha Cibele, e outros tinha Deméter, outros tinha os deuses dos tártaros, né? Que é os deuses dos infernos, tinha o Poseidon, que era o deus do mar, e o Ciclope, que eram os seus filhos violentos, tempestades, enfim. Então, eles tinham essas referências. Olha, cuidado, porque a deusa Atena não vai aprovar isso, né? Porque a deusa Cibele não vai aprovar isso, que Zeus não vai aprovar isso. Então, assim, eles conduziram aquelas mentes mais primitivas ou iniciantes no processo de autoconhecimento. Aí até que Sócrates chega e põe a coisa para refletir. Então, vamos refletir. O que é um Deus e o que é você? Então, você é um Deus. O que é um herói e o que é você? Você também é um herói. Então, a Odisseia, né, de Homero passa a ser uma história das próprias conquistas dos homens, quando eles partem decisivamente para a vitória dele sobre ele mesmo. Bom, vejam vocês que eles tinham todas essas informações e eles seguiam. Eles podiam não ter aquela pulsão, como diz Freud, né, de realizar com predominância neles aquelas propostas, mas que eles sabiam, sabiam. Depois nós perdemos essas referências. E aí todo mundo passou a ser mestre. Qualquer pessoa que bebe muito passa a ser um mestre de quem quer beber. Isso aí bebe tantas garrafas disso, não sem bebeda. Eu vou querer chegar igual ele. Aquele que faz aquele churrasco extremamente delicioso, né? Eu quero sempre fazer igual ele. Então a gente pega mestres de todo lado, porque a gente pede a referência de um grande mestre de centro. Tá? A gente não está aqui criticando atos de ninguém, mas isso aqui é um estudo. E como estudo a gente tem que fazer análises, né? Então nós estamos analisando o comportamento social desvinculado da busca do Mestre e Senhor Jesus, que nós, espíritas, temos que fazer com muita vontade e muita galhardia. Aí está uma posição do centro, é uma mandala, né? Você tem aqui o centro, né? Que é o signo de Salomão, que é um signo de ligação do céu e a terra. Você observa que você tem um triângulo virado para cima e outro para baixo. Então, é o símbolo da união do céu e da terra, que nós temos que realizar em nós. E os vários símbolos que nós vamos criando ao longo da nossa evolução, né? Então, sempre nós estamos no centro. O self sempre é o centro. Ok? Bom, a estrutura do centro agora. Como é que seria essa estrutura? Somente chegaremos a um nível de excelência mental quando entendermos este centro no qual existimos.
Os planetas respeitam o seu centro, que é o Sol, e orbitam solenemente em torno dele. A centelha divina que somos é o centro do nosso existir. E assim, nossas mentes devem orbitar solenemente em torno dela. Então, o self está em expansão. O self em expansão, ele vai me mostrando o que é o certo. Mas eu gosto de fazer o errado. Sabe? Tem pessoas que são rebeldes, né? Tem pessoas que adoram a contravenção, né? Então eles começam a fazer coisas erradas. E não estão transitando solenemente em torno do self. Mas o self, ele não está nem aí. Ele vai pulsar para crescer. Ele vai jogando para fora aquilo que está impedindo. Aí da onde vêm as enfermidades, da onde vêm as dores. Por isso que é inteligente existir mentalmente e solenemente em torno do self, que é aquilo que nós chamamos de Cristo interno. Eu estou expandindo o meu Cristo interno, ou o Cristo interno que sou, e estou fazendo isso de acordo com o Cristo Senhor Jesus, que veio aqui me ensinar e me atrair para esse meu Cristo interno. Se não for assim, vão ser encarnações de baixo teor espiritual. A gente vai nascer, viver, morrer, renascer ainda, e vai assim toda a vida. Até o momento em que as dores, as decepções, as desilusões baterem forte nas nossas vidas, aí nós vamos buscar, de fato, né, alguma coisa que seja contundente no sentido de nos ajudar, no sentido de nos fazer crescer. Continuando, então, somente assim nos ajustaremos às leis divinas e nos sentiremos seguros e prósperos, honrados e dignos, de forma que tudo pode ser muito fácil de ser arrumado. Basta a decisão consciencial de cada um ao voltar-se para o centro de si mesmo, onde se encontra o Deus individual. Não é? Então, vejam vocês como nós fomos criados por Deus assim, como um centro em expansão, todos nós. Enquanto eu estiver impedindo essa expansão por atitudes negativas, enquanto eu fizer isso, eu estarei tendo problemas muito graves, muito sérios em relação à minha evolução. Então, eu vou ficando, me arrastando na evolução. E não é assim, né? É tudo muito interessante, tudo muito bonito, a gente já viveu muita coisa neste mundo. Só que agora nós temos que avançar para uma outra proposta, que é a proposta que nos traz o Evangelho de Jesus. Não é? Então, vamos continuar os nossos estudos aqui, pensando na nossa próxima, etapa, né? Qual seria? Aí está. Vejam vocês. Então, se imagine neste centro aqui. Se imagine aqui nesse centro. E aqui, em torno desse centro, estão girando as suas ideias. Se você pensar bem, cada um planeta desse aqui, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, cada um desses planetas forma um arquétipo. O que é um arquétipo? É uma força de realização. Olha, então, vamos supor, a Terra, a força de realização dela é sair do primitivo para o espiritual. Aí nós não sabemos os outros, né, por enquanto. Então, Mercúrio tem a força dele, Vênus, né, Júpiter, Saturno. Então, são vários arquétipos girando em torno de um centro. Assim conosco. Nós somos um centro e vários arquétipos girando em torno de nós. O que nós temos que fazer? Alimentar os bons arquétipos e eliminar aqueles que estão nos prejudicando. Né? Este é o trabalho do Sol, ele vai iluminar e vai dar vida a todo esse processo, assim também devemos ser nós. Né? Bom, continuando aqui, vamos agora falar sobre a Federação Espírita Brasileira. Agora chegou o momento. Eu quero dizer para vocês que nós não estamos aqui criticando nada, não. Nós estamos estudando para a gente ver qual a melhor síntese. Né? A federação, ao longo de muito tempo, ela apresentou sua tese.
Mas teve ou tiveram aqueles que apresentaram uma antítese. E aí nós temos que entender, fazer uma síntese boa. É isso que nós estamos tentando fazer aqui. Qual seria a melhor síntese para a Federação Espírita Brasileira? Sabe? Não somos essas pessoas com capacidade de mudar nada, mas se nós entendemos, se nós já conhecemos isso desde tanto tempo como no meu caso, é bom a gente refletir. Hoje já está bem melhor, mas houve um tempo bem difícil, né? Isso necessita ser estudado, apreendido, sentido e vivido. Eis aí a formação definitiva do homem religioso e as expressões externas perdem a sua necessidade de existir, como o Sinédrio, o Vaticano, Meca e outros mais. Então, no momento em que nós, né, nos tornamos o centro realizador de tudo, eu não preciso de instituições que me governem, né? Não preciso. Eu preciso de instituições que se tornem escolas para mim, não governanças, porque aí eu já sei me governar. Então, essas grandes instituições, o Sinédrio já acabou, né? O Vaticano, não sei até quando vai, e Meca também. Então, nós temos que entender que essas instituições que governam, elas são temporárias, porque elas todas vão passar a ser escolas no futuro. Aí que é bem diferente, porque aí ela vai trabalhar com um ser mais evoluído e mais comprometido com si mesmo. Neste processo de transição planetária, o que a espiritualidade está programando para a humanidade é aquilo que Jesus nos disse. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Em Mateus 6,6. Ou seja, não vamos mais precisar desses templos de governanças. Nós vamos lá no centro espírita, vamos para as terapias, né, que a gente precisa, quando precisar, e vamos para os estudos. Quando nós realizamos um trabalho, né, no centro espírita, que a gente demonstra o estudo, nós estamos fazendo um estudo, então a gente vai para o quadro, explica, faz toda aquela proposta da didática, as pessoas ficam encantadas. Porque elas sabem que não estão numa igreja, que não estão num lugar de celebrações, estão num lugar de aprendizados. É isso que o Centro Espírita precisa se transformar, um local de aprendizagens. As palestras ou os estudos têm que ser feitos nesse sentido. Tem tanta gente com tanto conhecimento bom, né, que pode ir lá e dar um estudo. Quando nós dirigimos o grupo de teatro, a gente tinha a nossa sede, e nós levávamos pessoas da universidade, né, de outros países que vinham aqui também, para dar uma aula para os atores, para as atrizes, para todos nós. A gente ficava encantado com o que eles levavam. Certa feita foi um doutor da USP, e ele fez um estudo sobre como você faz experiências, né, científicas com camundongos, que ele fazia isso. Então foi interessante ele mostrando, né, como é que a tensão da circulação do camundongo, né, da circulação do sangue, enfim, coisas que você vai aprendendo e vai se encantando. Agora, é claro, né, que essas pessoas convidadas, elas devem ter um mínimo de respeito pelo conhecimento espírita que nós temos. Então, não adianta chegar lá e falar que a genética é que faz tudo, é ela que molda o corpo físico, como eu já assisti. Não, não é isso não. A genética, ela estuda um processo de formação do corpo, mas que tem um modelo organizador biológico. Então, assim nós vamos aprendendo, né? É desse jeito que vai ser. O centro do homem. Bom, isso necessita ser estudado, aprendido, sentido e vivido. Nós já falamos sobre isso, e vamos colocar aqui agora o que é esse centro do homem. Está vendo? Olha, quando eu chego nesse momento, quando eu chego nessa situação, eu praticamente estou em busca da minha união com o Pai. Então, veja que eu não preciso mais de nada para me governar. Eu me governo. Entendeu? O Centro Espírita não é meu governador. As instituições não são minhas governanças, são meus locais de aprendizagem. Não é assim que a universidade faz. Ela não tem as suas faculdades, que são centros de educação, de busca de conhecimentos. Assim também o Centro Espírita tem que ser.
né? Então, nós estamos aí, essa criatura, né? Ela está vendo os seus caminhos se abrirem, caminhos iluminados que ele tem que percorrer. E você vê que o centro está nele. Né? Bom, continuando, refletindo, né? Então, na transição planetária, vamos repetir, né? Quando tu orares, entra no teu quarto e fechando a porta, ora o teu pai, que em secreto, ora o teu pai que está em secreto, né? E teu pai que vem em secreto te recompensará. Está vendo a diferença? Como nós precisamos de buscar essa diferença, essa coisa interessante, que é de sermos nós criaturas favoráveis, né? à nossa evolução a partir do nosso autoconhecimento, da busca do conhecimento. Vejam vocês que coisa interessante. Eu aprendo uma coisa, eu assisti uma aula. Essa aula vai para a minha memória. Não é? Então, essa memória, ela vai trabalhar essa informação. Ou ela deixa ela arquivada, né? Ou ela cria um movimento para essa informação. Como que ela cria esse movimento? Pelas pesquisas que eu vou fazendo da informação. Então, eu fui ao Centro Espírita assistir uma palestra, né? Peguei aquela informação, levei para casa e comecei a pesquisar. Não, então, ele disse isso, ela disse isso, isso, isso. Quando eu estou fazendo isso, a memória começa a movimentar essa informação. Então, ela tem um canal que ela joga essa informação para o campo mental. O campo mental que envolve todo o nosso ser, né? O que vai acontecer? Nós seremos porta-vozes do conhecimento. É assim que acontece com o conhecimento. Se nós não fizermos esse movimento, quando a gente adquire informação de pesquisas, de pensamentos, de trabalho, de ações em torno da informação, a memória arquiva, fica lá arquivada. Fica lá arquivado, né? O que ela vai fazer com essa informação, às vezes vai demorar muito certo para ser reativado. Né? E nós não podemos ficar gastando espaço da memória, senão, né? Então, vamos botar para... Você tem que pegar, né, a informação, trabalhar para que a memória jogue para o campo mental, o corpo mental envolve. Então, você olha para uma pessoa assim, ela é uma biblioteca ambulante. Já viram isso? Por que é uma biblioteca ambulante? Porque ela estuda, ela movimenta o que ela aprendeu, ela transforma o aprendizado numa vivência dela. Então, qualquer coisa que você vai ouvir da pessoa, coisa boa, porque ela tem aquilo, é a representação do conhecimento. Isso é muito importante de sabermos. Né? Bom, continuando, vamos ver que essa pessoa está orando. Né? Então, ela está sozinha no silêncio do seu quarto. E quarto não precisa ser espaço físico só, não. Pode ser, né, o meu interior, né? Eu posso estar num lugar e, de repente, eu me recolho numa prece. E aí eu estou no meu quarto. Ela está orando. Né? Imagina o que está acontecendo aí nessa comunhão dela com os meios superiores da vida. Imagina você, né? A serenidade que ela apresenta. É isso. Agora, a pessoa tensa, aquela pessoa que é muito afoita, né? Aquela pessoa que é ansiosa, ela não vai conseguir isso. Então, é preciso fazer esse momento de serenidade, através da prece, através da existência do Pai em nós, nós fazemos esse momento de serenidade, e neste momento de serenidade, nós instituímos a paz em nós. E aí, nessa paz, eu consigo ouvir o Pai. Por isso que Jesus falou para entrar no silêncio do seu quarto, no silêncio da sua estrutura espiritual. Ainda refletindo, orar é abrir as portas do self, na importante cooperação para que ele nos mostre o que guarda e o que nos traz. Ele é o nosso Cristo interno, que precisa crescer para entrar em contato com o Cristo planetário. Então, seremos luzes. Percebe? Então, orar é abrir as portas do self, né, da essência que somos, na importante cooperação para que ele nos mostre o que guarda
e o que nos traz, o que, que ele tem, o que, que eu sou, o que, que eu trago. Então, ele é o nosso Cristo interno, que precisa crescer para entrar em contato com o Cristo planetário, que é o Senhor Jesus. Então, seremos luzes, né? Aí está, né? Eu sou a luz do mundo, quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, quando eu faço esse contato com Jesus, que é o Cristo interno, eu estou em contato com a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Eu sou a luz pequena do meu mundo, mas ele é a luz de todo o planeta, né? Então, se eu faço esse contato com ele, eu não vou andar em trevas. Por quê? A luz dele vai refletir em mim e vai fazer a minha luz crescer. Né? Então, eu terei essa luz da vida. Está em João 8,12. Né? Sobre o futuro. Observamos aí que o futuro da humanidade será a relação íntima entre homem e Deus. Então, será essa relação íntima entre o homem e Deus. Né? E essa relação íntima entre o homem e Deus é que vai fazer com que todos cresçam para o Pai. Vejam que é um projeto, minha gente, é um projeto magnífico, que nós temos que entrar nele. Nós temos que buscar esse projeto, analisar esse projeto e irmos com ele. Né? De forma que os sacerdócios serão substituídos por grandes mestres de ilibado saber e livres dos interesses pessoais que tanto movem a mente humana, motivado pelo ego inferior, orgulho, egoísta, ele é frágil e inseguro. A turminha, né, que quer só sobreviver, que a gente já comentou ainda há pouco. Só querem sobreviver. Então, eles são frágeis, eles são inseguros, eles choram, eles riem. Na mesma hora que está chorando, está rindo, está chorando, como diz Humberto de Campos, riem e choram inconsequentemente. Nós não podemos ser mais dessa turma, sabe? Ninguém precisa ser mais assim. Basta para isso buscar a essência de si, que é o Cristo que está em expansão. Se não fizermos isso, nós seremos bonecos e bonecas na vida, uns utilizando dos outros. Aquela boneca é meu objeto, aquele boneco é meu objeto. Então, eu sou sujeito do objeto. Quando eu sou muito sujeito do objeto, o objeto me passa a ser sujeito dele. Ou seja, os vícios. Então, se eu tenho uma busca muito grande pelo objeto feminino, por exemplo, né? Eu vou buscando esse objeto, eu vou criando na minha mente uma estrutura praticamente feminina, que depois me domina, sabe? Então, eu vou fazer aquilo que o objeto mandar eu fazer. Os vícios são isso. Os vícios nos dominam por quê? Porque nós permitimos que o objeto nos sujeite. Então, a gente era sujeito do objeto e atacamos tanto, né? Buscamos tanto essa presença de mando no objeto, que o objeto passa agora a ser meu sujeito. Aí eu vou fazer besteiras em cima de besteiras. Por quê? Esse objeto que eu fiz é um objeto inconsequente. E sendo inconsequente esse objeto, automaticamente ele vai me trazer posturas inconsequentes. Está vendo que tudo tem explicação? Agora é preciso parar para refletir. Não é? Daí que os templos desaparecerão e em seus lugares surgirão os templos do aprender e do realizar. É que a gente falou, essa coisa de templos, igrejas, esses locais, todos vão ser transformados em peças de conhecimentos, locais de conhecimento. Né? Então, é isso que vai acontecer lá no futuro. É para lá que estamos caminhando, todos nós. Agora, se a pessoa não quer, tudo bem, é ele que decide. Só que não vai poder ficar aqui na Terra, né? Vai ter que ir para outro planeta. E vai sofrer muito, porque vai sair do ninho, né? E um ninho lá, ele vai ter que construir outro ninho. Isso pode demorar milênios lá. Bom, aí está, né? Nós estamos nesse projeto, gente, todos nós. E é rápido, né? Não é demorando, não é lento, não. Nós estamos galgando os degraus da evolução. Eu e todos vocês. Analisem bem essa imagem em movimento. Por quê? Porque é isso que nós estamos fazendo.
E sozinhos, tá? Você pode estar rodeado de gente, mas no fundo, você está sozinho. Porque a evolução, ela é feita sozinha. A evolução, ela é feita eu com Deus. Os outros estão ao meu redor, mas eles também estão fazendo a evolução deles, de modo que eles não podem ficar tomando conta da minha evolução. Eles não podem ficar tomando conta da minha, eles têm que tomar conta deles. Porque se eles ficarem meus servos, eu sou responsável pela, pela evolução deles que está meio que estagnada. Ele não vai retroagir, né? Mas ele vai ficar parado. Ele é meu servo, é minha serva. Então eu sou responsável pelo que está acontecendo com ele. Depois eu tenho que vir servos deles para ajudá-los. É assim que é a fraternidade universal, não é? Então, vamos todos nessa busca do encontro com o nosso Pai. É isso que eu quero deixar para vocês. Nesses momentos, nós estamos encerrando essa série, né? Nesses momentos em que nós estamos dando por concluído esse trabalho. Mas que fique gravado em você essa imagem, né? Dessa busca e desse caminhar para o Pai. Você vê que é sempre ascendente, né? Você está sempre subindo. Percebe? Porque a espiral, ela está subindo em você. Entendem? Bom, continuando, então, Federação Espírita Brasileira, isso necessita ser entendido pelos espíritas. Desde a criação, a Federação Espírita Brasileira desejou ser este centro externo e agregador dos adeptos à nossa filosofia de vida, que é o Espiritismo, que é a ciência e filosofia de efeitos morais que nos levam à integração com Deus. Então, isso é o Espiritismo. E a FEB, no seu início, ela tentou fazer isso. Era esse o objetivo da FEB, né? Foi boa e interessante esse centro de convergência. A editora, as reuniões públicas de diretoria, as orientações para as instituições espíritas que se iam formando. Eram muito incipientes, né, essas primeiras instituições, porque não tinha... Como é que nós vamos trabalhar isso aqui? Qual que é o caminho? Qual que é a técnica? O que deve ser feito numa reunião pública, numa reunião mediúnica, num trabalho de serviço social, nos passes? E a FEB aí, através dos livros, né, ela foi ajudando nesse ponto. Mas, de forma alguma, pode tentar imitar as religiões tradicionais, que aí é um erro, é um retrocesso, né? O Espiritismo forma o ser livre e consciente, e não o adepto que necessita liturgias para prender sua atenção aos ritos dos aprendizados. Então, tem essa coisa que a gente tem que tomar cuidado para que as instituições não se tornem um adendo, né, um anexo daquelas antigas instituições, das liturgias, das celebrações, né, daquele rito que tem lá. Não, o Espiritismo não precisa nada disso. Aquele rito, aquelas liturgias são para espíritos que necessitam deste tipo de aprendizagem. Nós precisamos já de outro tipo, e já passou por essa fase. Então, é preciso ter esse conceito. Tanto aquelas federações, né, tanto as federativas, as dos estados, quanto a FEB, a Federação Espírita Brasileira, que nós estamos num novo patamar de conhecimento, né? Apontamentos históricos indicam que a FEB, após a sua fundação em 2 de janeiro de 1884, passou a funcionar na residência do seu fundador, o Augusto Elias da Silva, que era na Rua da Carioca, número 120, na época era a Rua São Francisco de Assis, aí no Rio de Janeiro, né? Para em seguida começar constante mudança de endereço. Então ela começa numa casa de uma pessoa, então ele abre as portas da casa dele para criar a FEB, e depois ela começa a ter suas sedes próprias, né? Com a revolta da Armada, de setembro de 1893 a março de 1894, intensificou-se a deserção e praticamente ficaram suspensas as atividades. Em 1895, a crise chegou ao auge.
com as dificuldades financeiras da sociedade, quando os poucos remanescentes recorreram a Bezerra de Menezes como último recurso para evitar a dissolução completa. Aí vai entrar a história do Dr. Bezerra na FEB. Ele já é espírita nessa fase, né? Então, ele vai entrar para tentar ajudar lá, como ajudou, né? Adolfo Bezerra de Menezes assume, então, a presidência, eleito em 3 de agosto de 1895, e começa o trabalho de reconstrução, imprimindo à instituição a orientação doutrinária evangélica, na qual ela se manteve firmemente até nossos dias. Equilibrou a situação financeira para atender aos encargos e serviços e reorganizou todos os trabalhos da casa. Esse é o trabalho do Dr. Bezerra de Menezes, enquanto presidente da FEB, né? Você vê que nós estamos agora trabalhando os dados históricos da Federação Espírita Brasileira. Da Rua da Alfândega, transferiu-se para a Rua do Rosário, número 141, em 1899, e depois para o número 133, antigo 97, da mesma rua, em 1903, de onde só sairia para sua sede própria, construída na Avenida Passos, número 28 e 30, está aí a sede histórica da FEB. Tá? Nós tivemos a oportunidade de estar nesse local, conhecendo, né, a sede histórica e um pouco da sua história lá. Foi aí, então, que a Federação Espírita Brasileira teve a sua sede própria para os trabalhos que seriam necessários. Então, nós vamos pedir agora à nossa irmã Simone que fale um pouquinho mais para nós sobre tudo isso. Notável foram aquelas pessoas que se reuniram um dia no desejo de formar uma casa-mãe do Espiritismo. Estavam encantados com a nova doutrina. Estavam felizes por terem sido convocados a se unirem para divulgá-la, para estudá-la. Foram sessões e mais sessões de euforia pelo encontro com a verdade que vinha dos planos superiores, que desmontavam superstições, misticismos, embustes e tudo mais que enganava o homem simples em busca da sua identidade. De repente, os fundadores da FEB tinham em mãos uma obra sólida, que é a codificação espírita. Contudo, da euforia do início surgiram as ideias particulares, próprias das individualidades, ainda não ajustadas ao plano das ideias, como diz Platão. Iniciaram uma série de conferências entre si, tentando colocar na doutrina suas falas pessoais, seus achares, e assim a FEB teve como consequência ideias muito boas e outras nem tanto. Ah, como eu me sinto como espírita! Quais são as minhas ideias? Elas conflitam com a codificação. Isso é para refletir, pois que o tempo dos ajustes com as leis divinas para permanecer na Terra está se esgotando. E não podemos fazer experiências pessoais dentro de tamanha obra, como é, meus irmãos, a codificação espírita. Muito obrigado, Simone. Retornando aqui ao nosso estudo, desde o Grupo Confúcio, fundado em 1873, com a duração aproximada de 6 anos, delineava-se a futura Casa de Ismael. O Grupo Confúcio, né, que foi um grupo fundado em 1873. Então, o que era o Grupo Confúcio? Era uma sociedade de estudos espiríticos. O Grupo Confúcio foi uma instituição espírita que existiu na cidade de Rio de Janeiro no final do Brasil Império. Destacou-se por uma curta existência de quase 3 anos, ter sido responsável pela primeira tradução das obras de Allan Kardec, por Joaquim Carlos Travassos, que foi o mesmo que deu o livro dos Espíritos sobre Bezerra de Menezes. Então, pela primeira assistência gratuita homeopática e pela primeira revelação do Espírito Guia do Brasil, Ismael, o Grupo Confúcio tinha como divisa
Sem caridade não há salvação, sem caridade não há verdadeiro espírita. Então, foi um grupo que estudava, né, e que tratou de trazer, né, as obras do Allan Kardec. Tiveram o seu tempo curto, de 3 anos, mas fizeram o seu trabalho. Ao grupo Confúcio, seguiu-se a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, fundada em março de 1876, com programação francamente evangélica estampada em seu próprio nome e cumprido até 1879. Paulatinamente, todos os grupos afinados com a filiação ideológica Espiritismo e Evangelho foram se reunindo em torno da Federação Espírita Brasileira, consolidando-se com Bezerra de Menezes, de 1895 em diante, todas as diretrizes sintetizadas na verdade: Deus, Cristo e caridade. Você observa que o Espiritismo aqui no Brasil, ele teve um caminho a ser feito. E tinha que fazer dessa maneira. Por quê? Porque aqui se fixaria toda a base do Espiritismo que veio da França. Então, o Brasil hoje é o grande responsável pela divulgação do Espiritismo, pelas práticas espíritas. O mundo está ainda muito distante dessas informações, falando no mundo no seu sentido mais amplo, porque vários países, né, têm hoje federações espíritas, mas poucos países ainda. E outra coisa, com poucos adeptos. O Brasil não, o Brasil é muito grande, eu viajo muito, faço palestras em muitos centros, e é tão bom você chegar lá, aquelas pessoas ávidas de conhecimento, né? Às vezes você lança uma semente, né? Isso acontece muito. Às vezes você está fazendo uma palestra, tá? E esta palestra, assim, as pessoas estão até te ouvindo, mas elas não conseguem te entender. Você olha para elas assim, você está falando, né? Aí você tem que criar toda uma didática para que ela possa entender o que é que você está falando. Você tem que dar exemplos, né? Por exemplo, quando você vai fazer o café lá na sua casa e tal, mas as pessoas estão ali querendo. Sabe aquela pessoa que está saindo da sobrevivência simples para um conhecimento avançado? Lá na sobrevivência simples, ela não sabia disso. Ela não sabia. Então, você vai fazer um estudo, aí você vai dando exemplos. E a pessoa vai... De repente, você toca exatamente no pontinho dela. Certo dia, eu estava fazendo um estudo. Em determinado momento, eu expliquei para eles como é que começa uma obsessão. O que é uma obsessão? E aí eu vi que uma senhora apertou a mão de uma companheira que estava do lado dela, e as duas se olharam. Pensei assim, toquei no ponto. Era ali que elas precisavam, era para aquele motivo que elas estavam naquela reunião. Então é assim que funciona. Jesus falou que o semeador saiu a semear, não foi? Então, 25% da semente caiu em terra árida, 25% em terra de espinheiros, 25% em pedregulhos. Apenas 25% é que caiu em terra fértil. Então, de 100, você tira só 25%. Né? Então, você tem um grupo de 10 pessoas, 2 pessoas que vão mais ou menos entender o que você está dizendo. Mas não pode desanimar. Você vai jogando a semente, vai jogando, para ver, né? Para sentir, né? Uma certeza que ela vai germinar um dia. Então, meu amigo, minha amiga espírita, continue seu trabalho. Não importa se você vai fazer uma palestra e tem 4 pessoas lá, 6 pessoas. Isso é o que você está vendo, né? É dos encarnados, mas está cheio de desencarnados. E os desencarnados estão acabando com essa ilusão que o encarnado da vida nela, né? Então, eles estão querendo saber, estão querendo aprender, né? Então, fica aí uma palavrinha para você. Bom, então, os grupos foram se reunindo, né, em torno da Federação Espírita Brasileira, consolidando-se com Bezerra de Menezes de 1895 em diante, que é o Deus, Cristo e Caridade. Né? A história da Federação Espírita Brasileira passa por várias tentativas de um melhor entendimento entre os seus membros, com a doutrina codificada por Allan Kardec. Com o Espiritismo, como o Espiritismo era acossado no início do século aqui no Brasil,
taxado de misticismo, obras do demônio, etc., por mentes desequilibradas, muitos adeptos do espiritismo necessitavam de orientações. E os grupos antigos da FEB tentavam fornecer essas orientações, às vezes seguindo critérios corretos, às vezes seguindo suas próprias consciências. Bom, não queremos aqui comentar sobre esses fatos, apenas destacaremos um dos maiores desajustes da FEB em relação ao Espiritismo, que foi a publicação e divulgação das obras de Jean-Baptiste Rustin, que em nada tem a ver com o Espiritismo. Meus amigos, se vocês ouvirem esse nome, não queira nem por curiosidade saber. Eu coloquei aqui algumas coisinhas só para vocês assustarem, né? Como é assustador isso. Aí está o nosso irmão, né? Jean-Baptiste Rustin, contemporâneo de Allan Kardec, né? Então, ele nasceu em 15 de outubro de 1805 e foi até janeiro de 1879. Foi advogado, jurisconsulto bastonário, que é presidente da Ordem dos Advogados de Bordeaux, e autor de diversos trabalhos jurídicos. Até aí, tudo bem, maravilhoso, é um senhor em plena atividade. Agora, ele foi o coordenador da obra Os Quatro Evangelhos, ou Revelação da Revelação, obra psicografada pela médium belga Emily. Aí, questão dele, ele que fez isso. Entendeu? Eu não quero saber disso. Na época já tinha a doutrina espírita. Então, para que eu vou ver isso aí? Vocês vão ver por que eu estou dizendo. Olha só. Muitos são os pontos controversos na obra dos Os Quatro Evangelhos e que vão contra os postulados espíritas. Um deles é o corpo fluídico de Jesus. Olha só, Jesus não tinha um corpo físico, ele tinha um corpo fluídico. E aí, meu amigo, aquela coisa lá do Calvário foi uma encenação teatral, né? Aquele negócio de pregar Jesus na cruz, ele não tinha corpo. Pregar o quê? Todas aquelas funções que Jesus ceava com os amigos, né? Que Jesus vivia no meio daquelas pessoas, a pedagogia do Cristo, a pedagogia da proposta. Então, ele ia onde necessitasse de propostas, conversava com todo mundo, né? As pessoas tocavam nele. Aí vem essa história de que ele usa corpo fluídico. Minha gente, na época em que eu estava, né, iniciando no Espiritismo, isso era uma coisa séria. Mentes inteligentíssimas embarcavam nisso aí. Embarcavam nisso. Muita gente da FEB, né? Outra coisa são as voltas das almas errantes em corpos de criptógamos carnudos, que nada mais é que uma lesma, dentre outras coisas estranhas. Aí você pega uma mente muito inteligente, né? Mas errou. Uma pessoa maravilhosa, com conhecimentos muito grandes, aquilo que a gente já falou, né, que a memória já mandou para o corpo mental, já apropriou, a pessoa já apropriou do conhecimento, ele é o conhecimento. Essa criatura, porque ele errou lá e fez algumas coisas erradas, aí ele volta agora como uma lesma. Agora eu pergunto para você, eu vou perguntar para você bem olho no olho, tá? Olha só, como é que cabe o cérebro de um gênio numa lesma? Isso tem lógica, gente. São essas coisas que nós temos que tomar cuidado. O místico é essa relação do plano espiritual com o plano físico. Até aí, beleza, é místico. Agora, isso para quem quer dar esse nome de místico. Eu não dou esse nome de místico, acho que é um nome natural. Essa relação é natural. Então, no místico, a imaginação funciona muito. Quando você fala que uma coisa é mística, aí você está botando a tua imaginação para funcionar. É o que aconteceu com esse senhor aí. Então, ele colocou que volta como lesma. Né? Aí outras culturas falam que volta como vaca, volta como porco, sei lá. Não tem, isso se chama metempsicose. Isso aí é uma doutrina que não é desse caminho que tem que ser analisada. Sabe? Não tem essa questão de voltar como animal. O ser humano é ser humano e não animal. Né? Bom, vamos continuar aqui os absurdos desse senhor. Ó, aí está a bichinha aí.
Imagina ele mesmo, né, com essa cabeça que ele tem de presidente da Ordem dos Advogados de Bordeaux, né, jurisconsulto e tal, volta como um negócio desse. Não tem lógica, minha gente, não tem. A gente tem que tomar cuidado, porque Deus é extremamente lógico e justo. Né? Então, se você já fez a sua evolução para homem, você não volta como animal mais. Porque o animal está a caminho do homem. O que eu vou fazer lá no animal? Eu posso voltar um homem com problemas, mas volto homem. Né? Continuando, aí está o José Herculano Pires, um grande estudioso da doutrina espírita. Né? Tem livros maravilhosos dele publicados. Aí está a teoria da lésima e ele vai fazer um comentário sobre isso. Olha. Essa é a revelação da revelação. Rusteng copia e desfigura Kardec, acrescentando aos seus ensinos os maiores absurdos. Note-se que essas criaturas estranhas, em forma de larvas e lesmas, são encarnações de espíritos humanos que haviam atingido alta evolução sem passar pela encarnação humana. Depois de desenvolver a razão em alto grau e de haverem colaborado com Deus nos processos da criação, chegando mesmo a orientar criaturas humanas, volta à condição de criptógamos carnudos. É sério, muito sério. O que esse senhor disse, né? Que ele falou. Bom, como o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec era um comentário não só aos Evangelhos de Jesus, mas aos princípios basilares da doutrina de Jesus, buscaram os místicos, grupos de espíritos recém-saídos do catolicismo romano, uma obra mais vasta, o livro de Rusteng. É o Herculano Pires ainda falando. Né? Os 4 evangelhos chegaram ao Brasil muito cedo, quase ao mesmo tempo que os livros de Kardec. Então, os espíritas evangélicos mais cultos, à frente dos quais se achavam mais eruditos de todos, que é o Bittencourt Sampaio, que a gente já ouviu falar nele, né? Que ele está no livro Voltei, do irmão Jacó, tomaram os 4 evangelhos como vademecum e levaram erroneamente à altura de última palavra sobre a doutrina de Jesus. Então, como o Herculano diz, as pessoas que estavam vindo do catolicismo, né, que gostam daquela coisa mística, aquela coisa de liturgia, né, aquelas coisas dos ritos e tudo, então pega essas informações, novidades, né, e começa a divulgar isso. Muito embora já tenha o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né, o Céu e o Inferno, a Gênese. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Tem muito espírita que quer mexer em caixas que ele não deveria mexer. Porque para você ler um negócio desse, você tem que ter estrutura. Você tem que saber o que você está falando, o que você sente, né? Porque isso não vai te atingir, você vai como uma pesquisa. Agora, se a pessoa não toma cuidado, isso aí pode tomar conta dele. E aí ele é uma pessoa frágil, né? E vai aceitar como eles aceitaram. O rustanguismo pôde, assim, graças à tolerância dos espíritas evangélicos, ganhar adeptos entre os espíritas místicos, que chamavam, né? Lá daqueles espíritos que estavam querendo alguma coisa muito, muito além daquilo que a doutrina colocou. Então, a obra de Rusteng concorreu, entretanto, para dividir os crentes e criar dificuldades invencíveis à desejada harmonia de vistas. Os espíritas cristãos passaram a formar 2 grupos bem distintos, os kardecistas e os ostanistas. Isso aconteceu, gente. Aconteceu. Prosseguindo em suas considerações históricas, diz Canuto de Abreu, um outro grande estudioso e pesquisador do Espiritismo. Como a Federação Espírita Brasileira ia ficar nas mãos dos adeptos do rustanismo, compreender os kardecistas e os espiritistas puros, os científicos que teriam mais cedo ou mais tarde de se retirar e lutar contra ela, por causa da desinteligência de princípios. Vocês viram que como que as trevas tentaram entrar ali para acabar com o movimento espírita no Brasil? E muita gente embarcou nisso. E hoje ainda embarcam. Né? Hoje ainda embarcam. Esse negócio da pandemia, quantos centros ficaram fechados tanto tempo e não abriam de jeito nenhum, não abrem, porque tem medo da morte. Naquele discurso de que estão
protegendo as vidas de quem vai lá, mas quem vai lá vai porque quer, porque sente necessidade de ir. E aí as nossas ovelhas estão indo para outros apriscos, porque o nosso local de recolhê-las está fechado. E elas vão para outro aprisco e vão ouvir outras considerações. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso, se a gente já chegou num nível de espiritismo. Bom, assim coexistiram por longo tempo na FEB os adeptos do espiritismo e os adeptos do rustanismo. Isso gerou muitas polêmicas e dissidências. Em São Paulo, havia um grupo liderado por Herculano Pires e Jorge Resini que debatiam veementemente essa postura da FEB. Então, eu conheci o Jorge Resini, o Herculano Pires não cheguei a conhecer, mas o Jorge Resini era bravo, gente. Eu conversava com ele muito, né? Então ele falava comigo assim, esse povo é tudo maluco, sabe? É impressionante, porque tiveram muitos livros, né, que foram lançados por pessoas que gostam dessa ideia. E começou a entrar no movimento espírita esses livros. Os oradores ditos espíritas, mas que eram adeptos do rustanismo, eles vinham fazer palestras nos centros espíritas, aí eles faziam as palestras certinhas, tudo de Kardec. Quando terminava, eles reuniam os jovens, né, aquela turminha lá, e começavam a falar ideias de Mustang, ou seja, fazendo aquele trabalho de mexer com a cabeça do outro, de doutrinação. Foi sério isso, gente, foi muito sério. Graças a Deus, hoje parece que já está melhorado isso, né? Então, em outubro de 1949, foi assinado um pacto áureo, cujo objetivo era o de unir todas as federações espíritas, tendo como centralidade a FEB. Criou-se o Conselho Federativo Nacional, CFN. A assinatura do Pacto Áureo foi a base para o entendimento entre as instituições espíritas no país, possibilitando uma nova fase de difusão da doutrina espírita, viabilizando a convivência entre as mesmas, sem prejuízo da liberdade de pensamentos e das ações individuais. Aí, o Dr. Bezerra que fez esse trabalho, né? Então, vamos fazer um pacto áureo aqui? Vamos. É um pacto superior, né? Vamos fazer uma união, né? Para não complicar o andamento do movimento espírita no Brasil. O fato lamentável é que só recentemente a FEB reconheceu o erro e o prejuízo causado pela adesão aos livros de Rustem. Ao que tudo indica, agora tal doutrina, que foi refutada por Allan Kardec no livro A Gênese, deixou de fazer parte dos estudos da FEB, bem como seus livros editados por ela deixaram de o ser. Então a FEB editava os livros de Rustem, umas massas desse tamanho, tinha esses livros. Sabe, eu no final acabei queimando, porque eu não queria que ninguém lisse aquilo. Eram 4 livros maçudos, né? Com aquelas coisas todas lá. E há coisas interessantes no livro, né? Mas no meio daquelas coisas interessantes tinha essas informações absurdas, que é assim, você rejeita 9 verdades a aceitar uma mentira. Então, assim, os expositores faziam. Eles falavam coisas maravilhosas nas suas palestras, mas em surdina, né, no cantinho, eles tentavam doutrinar os jovens. Eu participei disso, gente. Estou falando porque eu estive lá, né? Como pôde uma instituição que se diz casa máter do espiritismo no Brasil deixar-se envolver por tamanha brutalidade doutrinária, como é o caso da obra de Rustem? Enquanto Allan Kardec utilizou de vários médiuns para receber as instruções dos espíritos e vários revisores, Rustem utilizou apenas a médium Emily, sendo ele o único revisor. Daí fica para nós espíritas a pergunta, né? Por que a FEB deixou se levar por isso? Uma pergunta. Eu vou pedir a Mariane para falar um pouquinho mais sobre o Rustem, para vocês perceberem o processo difícil que foi isso aí. E por que necessita ser assim ou não necessita? Somos nós os protagonistas tanto do bem quanto do mal. A invasão das ideias rustanistas na FEB só trouxeram desentendimentos e desencontros. A sabedoria, sem os alicerces da moral, é quase sempre perigosa.
Quando falamos de moral, não estamos nos referindo a caráter individual ou coletivo, e sim a moral como instituto de respeito a si mesmo e ao grupo. Foi isso que faltou aos adeptos da doutrina de Rostenga, amplamente contrária aos postulados espíritas e que foram amplamente divulgadas através da editora e dos comentários dos palestrantes ao longo de muitas décadas, motivados pela outorga da FEB. Os caminhos retos ocasionam sempre a luz que guia os seus transeuntes, de forma que, quando as pessoas titubeiam em suas caminhadas, significa dizer que nem tudo está dentro dos parâmetros corretos, porque é brumoso e confuso. Nunca houve uma unanimidade rostanista no movimento espírita brasileiro. Isso representa que nem todos estavam e estão de acordo com o que a FEB pregava e doutrinava. Outra coisa que merece atenção são as possíveis adulterações aos livros de Chico Xavier e de outras formas de adequar ao bel prazer dos editores da FEB textos que não foram psicografados pelo Chico Xavier. Ora, para que isso? Se realmente forem ou estão sendo confirmadas tais adulterações, compete àquela casa a justa e imediata correção, evitando-se assim sombras e brumas onde só deve ser luz. Aguardamos que tudo isso se arrume e que possamos fazer da FEB uma instituição sólida nos princípios cristãos, que nos diz que nos devemos nos amar no sentido de respeitar uns aos outros como Jesus nos amou e respeitou, enquanto filhos de Deus que todos somos. O que importa a todos nós é entender, né, que nós temos que seguir Kardec. Seguir Kardec nos seus estudos, nas obras de André Luiz, de Emmanuel, Humberto de Campos, Ana Icone, enfim, essas obras que estão dentro da justiça e da lógica. Né? Vocês estão dentro da justiça porque estão dentro da lógica. Então, nós temos que nos tornar o quê? Pesquisadores, pensadores, e não deixar que ninguém imponha em nós alguma coisa que eles queiram impor. Não. Doutor, o Evangelho de Jesus é proposta, então tem que vir como proposta. Não é assim? Porque nós aprendemos como? Estimulando o que somos, o que trazemos de Deus. O educador somente estimula, no educando, a proposta que ele já traz dentro dele, que vem de Deus, assim como Platão dizia. Né? Então, minha gente, cuidado com essas coisas, sabe? Esses interesses por coisas assim, né? Cuidado, porque a gente pode entrar numa canoa furada. A gente tem coisas maravilhosas para serem vistas, estudadas, né? Muita coisa. Eu tentei colocar aqui nessa série muitas coisas interessantes, né? Que a gente captou aí nas pesquisas. Coisas que estão dentro de uma lógica, dentro de uma justiça. Agora, cuidado quando se apresentarem para vocês aí umas coisinhas diferentes. Muito cuidado. Né? Bom, continuando, né? Aí tinha a editora da FEB, né? Então, muitos títulos espíritas foram editados pela FEB, além das obras de Allan Kardec, vários de Chico Xavier, Ivone Pereira, Divaldo Franco, entre tantos autores e médiuns psicógrafos. Recentemente, descobriu-se falsificações nas edições, o que tem levado a amplo debate, inclusive jurídico. Tem pessoas aí analisando as obras hoje e dizendo que tem fraude. Né? O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem um fraude da primeira para a segunda edição, quando eles colocam que Rusteng era responsável pela educação religiosa do Brasil. Chico Xavier nunca psicografou isso. Então, você vê que tem perigo. No livro Libertação, segundo nós sabemos, eles tiraram muita coisa do livro. Então, o livro Libertação do André Luiz podia ser bem maior. Eles tiraram. Quer dizer, algum lá que se considerou, né, o máximo, achou que André Luiz errou, né? Chico Xavier também errou. Aí ele se senhor, essa pessoa interessante, poderosíssima, sapiencial ao extremo, vindo de Júpiter, foi lá e tirou. Olha que coisa séria. E dizem que estão mexendo ainda hoje. Né? Eu não vou entrar nesse detalhe porque não compensa, mas tem gente aí
brigando a beça com isso. E de novo perguntamos, qual é a intenção dos membros da FEB? O Espiritismo não pertence a eles, e sim à humanidade. E deve ser levado a essa humanidade somente as informações corretas e precisas, sem os aviltamentos que muitas vezes invadem a consciência humana. Não é? Com certeza. Então, dentro do centro espírita que você trabalha, você pode dar suas opiniões, isso é maravilhoso, bem chegado. Mas cuidado com a opinião que você vai dar. E quem dirige, cuidado como você dirige a instituição. Temos que dirigir em nome do Senhor Jesus. Em nome dele. Né? A gente pode trazer sim, uma nova forma de estudar um fato, né? Trazer ali no estudo um conhecimento da humanidade, pode tudo isso. Só que eu tenho que primeiro passar pelo crivo da razão, né? Se vale a pena. Mudança da FEB. Ela nasceu no Rio de Janeiro e tem a sua sede histórica na Avenida Paço, muito tempo que a gente já mostrou, que é no centro da cidade, ali perto da Praça Tiradentes. A 3 de outubro de 1967, transferiu-se para Brasília, onde funciona com seus departamentos e estruturas que fazem dela um prédio imponente, quase copiando as antigas sedes religiosas do mundo. Tomara que ali, num futuro próximo e promissor, espíritas leais a Jesus e a Kardec, bem como a Ismael, utilizem daquele espaço para suas reuniões formais de ajustes ao movimento espírita, tornando cada vez mais sólido e excelente dentro das suas características de divulgar o espiritismo. Aí está a sede atual da FEB. É pomposa, minha gente, é um negócio assim, né? Você olha e fala, meu Deus. Está na frente ali, Deus, Cristo e Caridade, né? Que é o projeto dela enquanto instituição, né? E aqui a fachada, né? É bem interessante, né? Eu acredito que esse aqui dentro, né? Que é a sala de reuniões. Aqui algumas outras salas. Eu não conheço a sede da FEB em Brasília, mas aí está, né, a sede da FEB em Brasília, né? Bom, Federação Espírita Brasileira é importante isso. Olha, nesse nosso estudo sobre Espiritismo Olhar, Federação Espírita Brasileira, nossa intenção foi de mostrar os acertos e os erros dessa entidade espírita. Demonstrar também que os velhos sistemas de um centro agregador, master das religiões, cederão lugar a instituições mais sólidas, científica, filosófica e religiosa, pois que os adeptos serão espíritos mais conscientes pela ordem natural dos renascimentos, como enfatiza Allan Kardec no livro A Gênese, capítulo 18, que ele fala da mudança, né, dos moradores da Terra. Então, tomara, né, que no futuro toda essa estrutura que nós vimos ainda, né, atrás, né, que isso aqui se transforme num centro de estudos, né, um centro agregador de boas intenções, né, de conhecimentos vastos. Será muito bom, porque está na capital do país. Muito bem. Não, eu preciso passar mais uma aqui, né? Uma bela sede como é o da FEB em Brasília deve ser o centro convergente de espíritos conhecedores da doutrina espírita e corretos em suas falas e fazeres no que concerne ao espiritismo, como é o seu estatuto. E não mais uma casa de castas que quase sempre emperram do que dinamizam. Que são as ideias, né, de castas, fica complicado. Há que serem feitos os ajustes necessários. Há que consolidar a vontade de Jesus, que é o de fazer do Brasil o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Que as histórias recentes apaguem os erros contados na história passada da instituição e que nos reunamos em prol do Espiritismo para a humanidade. Eis a nossa sincera vontade e crença de que isso vai acontecer. Então, os senhores diretores da FEB, pensem no Espiritismo, só no Espiritismo. Né? Não tentem modificar nada que foi escrito por Chico Xavier, psicografado por Chico Xavier, por Allan Kardec. Não tente. Trabalhe em torno dessas propostas. E se você não se ajusta a elas, posso te dar um conselho? Será que eu posso falar isso? Eu tenho mais de 70 anos, eu posso te aconselhar assim. Sai do Espiritismo. Não fica, não.
vai fazer outra coisa, cria uma instituição para você, mas não mexa nesse trabalho de Jesus. O Espiritismo é obra de Jesus, é o Espírito da verdade, sabe? Nós estamos muito distantes disso. Então eu te peço, não fica. Não fica dando ideias assim, renovadoras. Assim. Não, a sua ideia pode ser renovadora, pode ser muito boa, mas a base tem que ser o que nós já temos, da codificação e dos livros que vieram posteriores e que mostram que é um avanço, que é um entendimento da codificação. É isso que nós estamos pedindo a vocês. Tá? As revelações dos Espíritos convidam naturalmente a ideias mais elevadas, a propósitos mais edificantes. Para as inteligências realmente dispostas à renunciação da animalidade, são elas sublime incentivo à renovação interior, modificando a estrutura fluídica do ambiente mental que lhes é própria. Antes de falarmos sobre a missão do Espiritismo, eu gostaria de voltar ao Pacto Áureo. Entendeu? Vou pedir, então, o Mateus para falar um pouquinho sobre o Pacto Áureo, que era de unir, né, todas as instituições dentro de uma filosofia única. Então, Mateus, por favor, fale um pouquinho sobre o Pacto Áureo. Foi necessário estabelecer um pacto áureo dentro do movimento espírita brasileiro, que unificasse as federações para que, juntos com a FEB, falassem uma mesma língua. Certo que a doutrina espírita gera em cada consciência um sem números de visualizações pela extensão da mesma em todos os campos do saber humano. Ora, os livros são os mesmos, os estudos convergentes e as apreciações é que podem se diferenciar um pouco, mas não ao ponto de criar uma cisão dentro de um movimento gigantesco como é o movimento espírita brasileiro. Dentre suas mais de 14.000 instituições no Brasil, o Espiritismo deve falar uma única língua, que é Deus, Cristo e caridade, como consta na bandeira de Ismael, mentor espiritual deste país. Então, estava tudo muito bem delineado, só que as federações não se entendiam a ponto de realizarem um pacto áureo, que foi controverso, porque nem todas as federações estavam representadas na reunião que o criou. Tudo bem que esses desacertos podem levar em acertos, mas que todos necessitam de acordos justos e lógicos com os fundamentos da doutrina espírita. Sua prática e divulgação não resta a menor dúvida. A FEB pode muito auxiliar nisso, como uma casa orientadora e nunca formadora de opiniões, a partir de conceitos dos seus dirigentes. Tudo deve estar de acordo com o que postula o Espiritismo, e assim estaremos realizando bem a tarefa que cabe a cada um de nós, espíritas, neste tempo de extrema necessidade do Espiritismo em nós e no mundo. Muito obrigado, meu irmão. Agora, a missão do Espiritismo. Nós vamos tirar esse texto do Emmanuel. Ele vai dizer o seguinte, ó, as revelações dos Espíritos convidam naturalmente a ideais mais elevados, a propósitos mais edificantes, para as inteligências realmente dispostas à renunciação da animalidade. Temos que renunciar a essa fase, né, da animalidade que trazemos, minha gente. São elas sublimes incentivo à renovação interior, modificando a estrutura fluídica do ambiente mental que lhes é própria. Se a civilização exige o desbravamento da mata virgem, para que cidades educadas surjam sob o solo e para que estradas livres se rasguem soberanas, é indispensável a eliminação de todos os obstáculos à custa do sacrifício daqueles que se devotam ao apostolado do progresso. A humanidade atual, em seu aspecto coletivo, considerada mentalmente, ainda
é a floresta escura, povoada de monstruosidades. Isso é Emmanuel dizendo, ou seja, o homem ainda é essa floresta escura. Ele veio dessa floresta escura, perdido no meio dela, porque ele não sabia o que era aquilo, ele vivia ali, mas não conhecia o ambiente, assim como nós vivemos no universo. Só que a gente não entende como é que é o universo, entenderam? Então, os animais também. Isso, a gente está muito próximo ainda da animalidade. O tempo que nos separa do animal, para a gente sair da bactéria para o homem, da caverna, 1 bilhão e 500 milhões de anos. 1 bilhão e 500 milhões de anos. Nós só estamos no homem há 7 milhões, e assim mesmo esse homem que a gente possa considerar apenas 1,5 milhão. Então, nós estamos assim, muito próximos dessas coisas aí. Então, por isso que nós temos que renunciar à animalidade. Essas pulsões, né, estranhas que a gente tem, dos instintos que a gente não domesticou ainda. É isso que a Emmanuel está dizendo. Se nos fundamentos evolutivos da organização planetária encontramos os animais pré-históricos oferecendo a predominância do peso e da ferocidade sobre quaisquer outros característicos, nos alicerces da civilização do espírito ainda perseveram os grandes monstros do pensamento constituídos por energias fluídicas emanadas dos centros de inteligência que lhes oferecem origem. Então, aí é que está o problema, que nós ainda estamos nesse centro muito inferior de pensamentos, criando larvas, né, espirituais que ficam em torno da gente, fazendo festa com a gente. Então, é preciso sair disso. É preciso que todo mundo entenda e, principalmente, né, as pessoas busquem algo superior. Temos, assim, dominando ainda a formação sentimental do mundo, os mamutes da ignorância, os megatérios da usúria, os iguanodontes da vaidade e os dinossauros da vingança, da barbárie, da inveja ou da ira. É isso que nós estamos vivendo ainda, gente. E é por isso que o mundo tem essa predominância do mal. Emmanuel explicou tudo aí. Está acontecendo tudo isso, a gente ainda está muito próximo dessa animalidade. A gente diverge da animalidade porque a gente pensa, tem pensamento contínuo e já conhece alguma coisinha, né? Mas os atos mesmo, né, que a coisa ainda está muito ligada à animalidade, que são os instintos não domesticados que a gente precisa domesticar. E continua Emmanuel. As energias mentais dos habitantes da Terra tecem o envoltório que os retém à superfície do globo. Raros são aqueles cuja mente vara o teto sombrio com os raios de luz dos sentimentos sublimados que eles fulguram no templo íntimo. Lembra quando nós falamos aqui do templo íntimo? Que a gente vai deixar esses templos externos para trabalhar só o templo íntimo? Então, Emmanuel está dizendo que os raios de luz dos sentimentos sublimados, né, estarão vindos desse templo do Espírito, templo da centelha que todos somos. E continuando, ele vai dizer que o pensamento é o gerador dos infracorpúsculos ou das linhas de força do mundo subatômico, criador de correntes de bem ou de mal, grandeza ou decadência, vida ou morte, segundo a vontade que o exterioriza e dirige. E a moradia dos homens ainda está mergulhada em fluidos ou em pensamentos vivos e semicondensados de estreiteza espiritual, brutalidade, angústia, incompreensão, rudeza, preguiça, má vontade, egoísmo, injustiça, crueldade, separação, discórdia, indiferença e ódio. Então, vejam vocês que isso vai gerar sombras e vai gerar misérias. Certo? Muito sério de pensar que o nosso mundo está assim. Vocês não acham? Mas está. Ainda bem que para tudo tem um tempo. E esse tempo está acabando. O tempo da brutalidade, da angústia, da incompreensão, da preguiça, sombra, miséria, isso tudo está acabando.
Mas é preciso que cada um de nós assuma os seus compromissos. Seus compromissos perante a vida, perante Ele, perante Jesus, perante Deus, perante tudo o que Ele sonha de realizar no bem. É preciso fazer um movimento. Porque senão nós vamos ficar sempre naquela expectativa de que o bem nunca vai chegar. Porque eu não faço esse bem acontecer em mim. O bem vai chegar, sim, claro, mas é preciso que as pessoas lutem por ele. Porque se a pessoa não lutar, o bem vai chegar e não vai encontrar ressonância naquele que não quer. Então, aquele que não quer, não é? Pode ser que ele até tenha um tempo de querer, mas pode ser que não. Então, por isso que nós temos que tomar bastante cuidado com as informações que vêm da espiritualidade a nosso favor. São informações sábias, são informações profundas, e nós não podemos deixar passar. Então, para isso é necessário que assumamos compromissos. Eu vou pedir para a Gilmara falar um pouco sobre essa questão de compromissos. Então, toda a história nos foi contada. Tudo deve ser diferente a partir dos nossos consentimentos ou ajustes. Isso é o que deve prevalecer. A Federação Espírita Brasileira realizou e realiza grandes feitos para o movimento espírita no Brasil. Mas, também, ela necessita, através dos seus dirigentes, buscar a melhor forma de ser uma excelente representante mundial do espiritismo. Isso não pode se estabelecer dentro daquelas velhas fórmulas, onde a necessidade do poder nublava a mente, corrompendo-as. Não, isso nunca pode acontecer com aquela magna instituição. E sim, um ajuste consciencial do que é o Espiritismo, Jesus e os homens que dele necessitam. E isso não pode ser difícil, porque traz a chancela do justo. Justiça, amor e caridade é o postulado básico do homem de bem. De tal forma que todos que militam em diretorias espíritas devem se pautar exclusivamente nisso. Caso contrário, tornam-se bonecos e bonecas infelizes a se autopromoverem no espetáculo absurdo das performances pessoais. Avante com nossa doutrina, todos nós, do faxineiro ao presidente ou presidenta da Federação Espírita Brasileira. Dos milhares de outras instituições espíritas, precisamos nos concentrar no que diz a doutrina. Ler com atenção os discursos de Allan Kardec em suas históricas viagens de 1860 a 1861 e 1862. Assim, estaremos cumprindo nossa parte. Daqui a pouco, estaremos desencarnados. E que conta daremos das nossas administrações? Muito obrigado, Gilmara. Muito obrigado. Continuando, né? Emmanuel vai dizer, com a demonstração da sobrevivência da alma, porém, a consciência humana adquire domínio sobre as trevas do instinto, controlando a corrente dos desejos e dos impulsos, soerguendo as aspirações da criatura para níveis mais altos. Então, tem um caminho. Tem como se fazer aquele caminho. Lembra quando nós mostramos no slide anterior aquele homem caminhando, né, subindo, sempre na ascendência? Então, é preciso que nós, todos nós, tenhamos esse respeito pela vida, esse respeito por sermos filhos de Deus, como diz João na sua primeira carta à comunidade cristã. Somos de Deus. Precisamos saber disso e trabalhar para isso. Então, se eu tenho essa informação e eu tenho essa vontade de realizar esse bem em mim, chegou o meu momento. É agora. Não podemos perder nem mais um segundo. Como eu vou fazer isso? Eu vou estudar, eu vou aprimorar, eu vou trabalhar no bem, eu vou modificar as minhas más inclinações, eu vou amar, vou me instruir, fazer tudo isso. E estudar o Evangelho de Jesus, porque é a pedra fundamental da sociedade humana. Por isso que ainda sofremos, a gente não entende essa pedra fundamental ainda. Os corações despertos para a verdade
começo a entender as linhas eternas da justiça e do bem, a voz do Cristo é ouvida sob nova expressão na mais profunda acústica da alma. Quem acorda converte-se num ponto de luz no cerro denso da humanidade, passando a produzir fluidos ou forças de regeneração e redenção, iluminando o plano mental da Terra para a conquista da vida cósmica no grande futuro. Então você observa que Emmanuel fala da vida cósmica no grande futuro. Ou seja, isso é para todos. Ele não colocou aqui que é só para alguns filhos de Deus ou filhas de Deus. Ele colocou para todo mundo. Então, quem acorda, é isso que nós estamos querendo mostrar para você que está aqui fazendo conosco esse estudo. Quem acorda, converte-se num ponto de luz no cerro denso da humanidade. Então, a humanidade pode estar na proposta dela, que a gente leu anteriormente, de violência, né, de preguiça, de má vontade, vai estar nisso tudo. Mas eu acordei. E quando eu acordo, eu mudo o meu padrão. Né? Como diz Emmanuel também, modifica-se todo o padrão de vida. O que antes era considerado como estranho, como absurdo, agora passa a ser normal para ele, que é a soltura das possibilidades da vida mundana para a vida espiritual. Então, aquela coisa toda que eu cultuava, né, de coração profundo, eu agora já estou mudando, estou transitando para outras realidades. E quanto mais nós crescemos nesses entendimentos, tanto mais a visão amplia. E aí nós vamos ficando cada vez mais distanciados das propostas mundanas. A gente vai viver no mundo que precisamos dele, mas não seremos mais do mundo, como disse Jesus. E aí nós vamos conquistar essa grande vida cósmica nesse grande futuro. Em verdade, pois, nobre é a missão do Espiritismo, descortinando a grandeza da universalidade divina à acanhada visão terrestre. No entanto, muito maior e muito mais sublime é a missão do nosso ideal santificante por Jesus para o engrandecimento da própria Terra, a fim de que o planeta se divinize para o reino do amor universal. Está no livro Roteiro, do Chico Xavier, né? Em Emmanuel, página Renovação, tem PDF gratuito esse livro aí, você pode baixar e ler de novo essa página Renovação. Então você observa que Emmanuel está falando sobre Jesus, Emmanuel está num plano superior. Então, no plano superior, Jesus já é entendido, e aqui não. Aqui nós ainda estamos em luta ferrenha entre Jesus e os deuses da Terra. É preciso pensar o que realmente eu quero. Então, o Espiritismo não é uma doutrina mística que vai, fazer com que os espíritos dos mortos venham conversar comigo, etc. Não. O Espiritismo ele tem o estudo das manifestações mediúnicas. Isso é natural, está na lei de Deus. Em toda a história da humanidade você encontra isso, inclusive na Bíblia. Agora, ele vai trazer para nós também a filosofia e a ciência. Então, o Espiritismo é experimentações, estudos de experimentações mediúnicas, filosofia e ciência. É isso que você precisa saber e que todos nós precisamos saber quando falarmos de Espiritismo. Então, aí está uma luz imensa, né? Que luz seria essa? Né? Que coisa seria essa? Então, nós vamos buscar no Evangelho de Jesus. Né? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Em Mateus 5,16. Então, que a sua luz, que a minha luz, resplandeça diante dos homens e a gente vai ver obras gloriosas de Deus que está nos céus, ou seja, nos níveis superiores da criação, que governa a criação, que cria o tempo todo, inclusive espíritos. Então, minha gente, prestemos atenção nisso tudo, sabe? Isso tudo vem para o nosso conhecimento, para o nosso crescimento espiritual. Foi isso que nós tentamos fazer aqui nessa série, Espiritismo Olhar.
nesses 40 estudos, nós tentamos mostrar para todo mundo como é que a doutrina começa a chegar no mundo desde os primórdios da humanidade e já se preparava o caminho para o Espiritismo. Jesus vem e o chama de Consolador Prometido. E depois a espiritualidade o traz sob esse título, né? De Consolador, porque vem do Espírito da Verdade. Então, eu gostaria de dizer, deixar para você, nesses nossos últimos momentos, que o dia que você entender isso, buscar isso como seu parâmetro de vida, a sua construção de vida, você vai entender por que o Espiritismo cresceu tanto no Brasil. Sem ser uma doutrina mística, nenhuma seita, mas, enfim, centros espíritas, instituições espíritas, pregando o Evangelho de Jesus. É isso. Eu quero deixar o meu abraço para você, o meu abraço para todos os que acompanharam esses estudos, aqueles que oportunizaram este estudo. Todos, o Gresg, né, que foi o nosso grande anfitrião, que colocou lá no seu canal no YouTube esses 40 estudos, né, tem uma playlist que você pode buscar. Então, agradeço demais a todo mundo, sabe? Aqueles que participaram aqui conosco, nos vídeos, né? Por exemplo, a Simone, né, que é lá do Gresg, a Mariane, também do Gresg, o Matheus, também do Gresg, a Gilmara, todos eles do Gresg, a Bela, também lá do Gresg. Quero te agradecer muito de coração. A você, Antonieta, minha querida amiga, Deus abençoe você, sua vida, que você seja muitíssimo feliz. Você me encantou com as suas participações. Eu quero agradecer também ao Kiko, da cidade de Leopoldina, que com tanta dificuldade, eu sei, porque ele estava passando por momentos difíceis, e ele nos ajudou com a sua voz, com a sua interpretação de ator. Muito obrigado, Kiko. Deus te abençoe, né? Quero agradecer a Aline, minha filha, e a Luísa, a minha neta, que me ajudaram muito também. A minha amiguinha do coração, a Lara, lá da cidade de Barbacena, a Nerita, lá de São Paulo, que também foi muito importante a participação dela aqui conosco, aos músicos, né? Ao Maton, ao Gerôncio, a Célia Tomboli, o Vansan, tantos outros que nos ajudaram para ilustrar esse nosso trabalho. Se eu esqueci alguém, me perdoe, porque é tanta gente boa, né? E quero fazer um agradecimento muito especial a Thalita, lá da cidade de Três Rios, do Centro Espírita Rogério Cláudio, ela que editou todos os programas, ela fez tudo aqui, uma pessoa super alegre, né? Super para frente, dinâmica, feliz, nos recebeu há pouco tempo na sua casa, e é uma pessoa campeã de várias modalidades de esporte, né? Ela, o esposo dela, e um carinho muito grande a você, Thalita, pelo que você nos ajudou nesse trabalho. Eu sei que você fez isso achando que estava fazendo pouco. Não, você fez um trabalho extraordinário. Deus te abençoe, Thalita. Muito obrigado a você, a toda a espiritualidade que nos ajudou, né? A todos que contribuíram para que fosse possível esse trabalho. É um momento de despedidas, né? Mas só por um tempo, né? Daqui a pouco a gente está fazendo outros estudos, se Deus quiser, se Ele assim permitir. Agora eu quero contar uma coisa para vocês. Uma vez, né, há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu estava vivendo um momento complicadíssimo na minha vida, sabe? Muito complicado. Eu estava muito assim, sem saber o que fazer, sem perder a paz, não sei nada disso, mas eu queria saber como é que eu resolver aquilo. E era cada manhã o problema chegava com mais forças, né? Com mais força. E tinha uma pessoa envolvida neste problema. Eu ligava para essa pessoa de manhã e quando eu falava com ela, parece que o problema aumentava, sabe? Estava difícil, um acordo entre a gente, não estava fácil, né?
E eu desligava, ficava triste, pensando, como é que eu vou fazer, como é que eu vou realizar que isso chegue num acordo, numa postura gratificante para todos, né? E numa bela manhã, quando eu cheguei para trabalhar, eu sentei lá no lugar que eu trabalhava, eu comecei a sentir uma frequência diferente. Falei, que é isso? Deve ser alguma... Será que é alguma comunicação? Tudo, né? Ali não era lugar de fazer psicografia. Mas eu peguei uma caneta e um papel e psicografei um poema. Terminado de psicografar o poema, eu tive vontade de ligar para a pessoa. Quando eu liguei, estava tudo resolvido. Tudo resolvido. Nós conversamos amigavelmente e foi, muito bom. Foi excelente. Então eu dei ao poema o título de Minha Paz. Passado um tempo, o Maton, que está sempre aqui conosco, né, com suas melodias, ele me perguntou se podia musicar alguns dos poemas que eu tenho no Navegador Racional. Eu falei que sim, e indiquei para ele alguns, inclusive Minha Paz. Então ele fez a musicalização do poema Minha Paz. Como eu estou em profunda paz hoje por estarmos terminando esse trabalho, agradecido a Deus com o coração totalmente gratificado, nós vamos encerrar o nosso estudo com a canção Minha Paz, que foi psicografado por nós, né? E o Maton musicou, e aí está para vocês. Muito obrigado, minha gente. Muito obrigado. Deus abençoe todos vocês. Tchau. Hoje a minha alma está em paz. Não há tormentos, nem sonhos, minha alma está calada. Tudo é silêncio por detrás das minhas grades. A fera em mim agora faz domada. Que bom viver no remanso dessa paz. Assim é possível abastecer o coração. No mundo, na vida, na correria, em funções. Sempre se esquece de Deus, da paz de uma canção. Tudo transpira Deus. Tudo ressurge de Deus. O homem pobre e peregrino transita feito mendigo nessa carta do eu, no passado de breu, juntado, mal resolvido e sofrido. Isso não faz parte de Deus. Mas hoje a minha alma está em paz. Não saio pelas ruas o fato pobre de mim. Apenas o pulsar de um coração feroz da natureza, aquietado no ninho da grande certeza que o bem vai vencer. Basta querer. Hoje a minha alma está em paz. Sossega a alma, aproveita a tua paz. Tudo é silêncio e aqui fora o calor cedeu. Surge o luar, prateado, luz de Deus. Tudo transpira Deus. Tudo ressurge de Deus. O homem pobre e peregrino
minha alma está em paz. Terminamos aqui a série Espiritismo, um Olhar. Que a espiritualidade amiga nos conduza sempre aos caminhos que o Espiritismo nos oferece e que cada um de nós possa estabelecer como parâmetro de vida, estudar e seguir ao que nos foi apresentado nesta série. Gratidão a Deus, Jesus e a espiritualidade que nos conduziu neste trabalho. Façamos a nossa parte, que o mundo espiritual nos ajudará.